Bom dia, ministro Carlos Fávaro. Quero inicialmente agradecer muito a sua presença aqui conosco. Estamos aqui reunidos com 125 sindicatos rurais. Não deve ser todos os sindicatos rurais, porque temos outras pessoas também, mas, de qualquer maneira, são mais de 100 sindicatos rurais do estado do Rio Grande do Sul que estamos vivendo este momento dramático do nosso estado. Então, quero muito lhe agradecer. Esperamos que o senhor esteja preparado, porque nós queremos já lhe colocar alguns relatos, algumas necessidades de como nós estamos pensando que vamos enfrentar esta crise, porque ela apenas está começando. Então, ministro, neste momento a palavra é sua e depois eu gostaria que nós lá já lhe colocássemos alguns temas para o senhor começar a pensar para poder trabalhar daqui para frente. A palavra é sua, ministro, e obrigado por estar conosco, com toda a sua equipe, como estamos vendo aqui. Muito obrigado, presidente Gideon. Antes de mais nada, levar toda a nossa solidariedade ao povo gaúcho, os nossos sentimentos pelas vítimas, pelos desabrigados, dizer que o Brasil vive uma comoção, né? E nós, aqui no Ministério da Agricultura, não é diferente. Eu, por óbvio, gostaria muito de estar aí com vocês. Já pensei 2 ou 3 vezes, inclusive ontem, marcando uma reunião de ministros, estou participando de todas as reuniões ministeriais aqui para tratar de todos os temas. Pensei de ir talvez na quinta ou na sexta, mas quero compartilhar com vocês a situação. Veja, o nosso caso específico, o Ministério da Agricultura, nós temos que pensar na reconstrução, na segunda fase. Nós ainda estamos na primeira fase, que é salvar vidas, buscar os desabrigados, alojar os desabrigados. Esta é a primeira fase. E se eu faço um deslocamento, mas estou à disposição e solidário, se eu faço um deslocamento, a gente não consegue chegar em Porto Alegre, por óbvio, vamos chegar em Canoas. Chega em Canoas, fica isolado. Para nós visitarmos as áreas produtivas aonde afetou, vamos precisar usar um helicóptero. Usar um helicóptero que está sendo usado hoje para salvar vidas. Então, eu acho que é mais útil, nesse momento, nós estarmos aqui usando essas ferramentas modernas, eficientes, das reuniões virtuais, para trabalharmos o nosso próximo passo, que é a partir de quando as águas baixarem, e muitas regiões já baixaram, graças a Deus, mas a devastação está toda ela aí para ser reconstruída. A partir daí, então, o nosso próximo passo é reconstruir juntos o estado do Rio Grande do Sul. Então, o primeiro ponto é esse. Acho que nós juntos vamos decidir quando eu faço a visita, quando eu quero falar com todos vocês pessoalmente, dar os encaminhamentos. Mas nós podemos, desde já, e já estamos trabalhando, desde o final de semana, ações importantes para essa agropecuária. Quero também dizer, nós estamos aqui com todo o primeiro escalão do Ministério da Agricultura, todos estão vendo, as ações e as decisões que vamos começar a tomar junto com vocês serão implementadas de imediato, né? Algumas delas eu ainda nem trouxe para a equipe, porque vim ontem à noite do Palácio, mas quero já de antemão antecipar vocês. O presidente Lula determinou que todas as emendas parlamentares, e o Ministério da Agricultura tem um bom volume de emendas parlamentares, principalmente para aquisição de equipamentos, máquinas, linha amarela, né? Reta escavadeira, PC, pá carregadeira, moto niveladora, enfim, tudo aquilo que é fundamental para as prefeituras começarem imediatamente o processo de reconstrução. Sabemos que as prefeituras não vão dar conta sozinhas de fazer essa reconstrução. Tem novas e muitas medidas sendo tomadas. Para começar, hoje não chega nem diesel para poder fazer esse atendimento, mas, para dizer a vocês, são algo em torno de 120 milhões de reais que está sendo liberado imediatamente para as prefeituras. Nós temos ata de adesão aqui, o que é muito rápido. Se tivesse logística para chegar, uma semana as máquinas já estão chegando e todas as outras ações. Mas, enfim, só para dar um exemplo de tudo que a gente quer e podemos fazer para ajudar a reconstruir esse querido estado do Rio Grande do Sul. Então, essas são as palavras só iniciais. O mais importante agora
começar a ouvir vocês. Nós estamos aqui com todas as secretarias, parte de defesa, parte de política agrícola, parte ambiental, cooperativismo, quer dizer, tudo o que você, orçamentária, tudo o que for das obrigações do Ministério da Agricultura está nessa sala, ao lado de vocês, para a gente tomar decisões juntos, tá bom? Então, passo agora de volta ao presidente Gideon, quero ouvir os presidentes do sindicato, e a gente já ir fazendo uma reunião muito dinâmica. Talvez, pessoal, o relato das dificuldades talvez seja redundante. Podemos ouvir de uma forma genérica, de 1, 2 ou 3, e depois daí por aí só se replica. Só se replica aquilo tudo que é o mesmo. Se a gente ouvir, serão praticamente 100, 120 histórias muito parecidas. Vamos, então, ouvir os relatos, as grandes dificuldades, e já partimos rapidamente para encaminhamentos, os anseios do setor. Pode ser assim, Gideon? Está sem áudio, Gideon. Abre o áudio, Gideon. Realmente, ministro, pode ser assim. Nós vamos lhe fazer uma colocação, porque realmente vir ao Estado neste momento, o senhor disse com muita. Eu ocupar um helicóptero a mais para não resolver nada, porque, inclusive, nós, Porto Alegre está com um êxodo de pessoas hoje. As pessoas estão indo embora para a praia, onde tem casas, porque Porto Alegre não tem mais água potável. Então, realmente, a nossa capital está numa situação absolutamente caótica. A maioria dos nossos diretores estão fora de Porto Alegre, a Farsul lá está vazia, na iminência de ficar inundado, e todos vocês, o senhor que conhece muito bem, para ter uma ideia do que está nos acontecendo, a nossa Expo Inter, lá, a Casa da Farsul, que o senhor conhece muito bem, na Expo Inter, está com 2 metros d'água. Nós nunca vimos isso na história do Rio Grande, o parque da Expo Inter está todo ele submerso. Então, para colocar isso aí, Porto Alegre está absolutamente sem qualquer tipo de operação. Então, para sermos objetivos e não sermos redundantes, ministro, nós já estamos pensando o dia de amanhã, a reconstrução, porque nós precisamos, aquilo na nossa conversa telefônica, que o senhor me atendeu, e o senhor me ligou, quero dizer a todos os sindicatos, que esta reunião aqui partiu de um telefonema do ministro para mim, ontem, e aí eu convidei ele para participar dessa reunião com os nossos sindicatos, que é para ter uma noção melhor desta situação. Então, justiça seja feita, já é um ato do ministro Carlos Fávaro, mas já eu poderia, ministro, já colocar o nosso economista Antônio da Luz, com o nosso departamento jurídico, Nestor Raio e Frederico Bus, que já fizeram, querem lhe fazer, vamos lhe fazer para todo o seu escalão do Ministério da Agricultura, aquilo que nós já estamos pensando para que depois das águas baixarem, já começarmos a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, porque é reconstrução mesmo, porque realmente nós estamos vivendo um estado de terra arrasada. Então, se o senhor permite, vamos lhe fazer uma representação que é muito rápida, mas de qualquer maneira já lhe colocando para pensar com o seu escalão, o seu ministério, de como nós podemos e deveremos tratar o Estado do Rio Grande do Sul. Pode ser, ministro? Pode sim, Gideon, pode sim. E assim, eu já sugiro, está todo mundo aqui com papel e caneta na mão, vocês estão vendo, eu também. Nós vamos começar a anotar sugestões e, ao final da reunião, a gente faz uma compilação, então, daquelas ações que nós começamos a tomar de imediato e depois as ações estruturantes que vão vir a seguir. Pode ser, né, então? Perfeito, perfeito, mas já vamos lhe colocar, então, de imediato, que aí nós tornamos a reunião altamente objetiva. Por favor, Antônio da Luz, está compartilhando? Prefeitura. Muito bom dia, ministro. Muito bom dia a todos os seus assessores. Quero agradecer as mensagens que recebi de muitos dos senhores no meu WhatsApp, mensagens de solidariedade, que são sempre reconfortantes no momento desses. Ministros, existe um Rio Grande do Sul para ser reconstruído. E é importante que todas as autoridades brasileiras elas tenham ciência do que aconteceu aqui. É importante ter ciência da excepcionalidade do que nós estamos vivendo. Nós nunca vivemos nada parecido, nem em 1941. Nós não tínhamos essa quantidade de gaúchos e brasileiros morando
no nosso estado. Nós não queremos trazer esse dado, e não por outro motivo, de lembrar da importância do nosso estado também para o país. O Rio Grande do Sul, ele não pode ser desassistido, porque ele também é importante para o nosso país. Quando nós olhamos o quanto o Rio Grande do Sul arrecada de tributos federais, tomando o ano de 2021, são 65 bilhões de reais, dos quais retornam para o Rio Grande do Sul através do Fundo de Participação dos Estados, do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundeb, do IPI Exportação. Quando junta tudo isso, volta menos de 14 bilhões. Ou seja, nós todos os anos entregamos para Brasília 52 bilhões de reais. Esses 52 bilhões de reais significa que a cada 12 anos o Rio Grande do Sul manda um PIB, não é uma arrecadação, ministro, é um PIB. Tudo que nós produzimos, cada gaúcho e gaúcha, a cada 12 anos nós mandamos um PIB inteiro para ajudar Brasília a construir o nosso Brasil. A cada 12 anos nós mandamos um PIB inteiro para ajudar Brasília a construir o nosso Brasil. Mas agora quem está precisando de ajuda somos nós. Nós temos um fundo de participação dos estados e um fundo de participação dos municípios que é negativo. Vai muito mais do que falta. Nós não temos fundos constitucionais, ministro. Fundos constitucionais são para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste. Nós não recebemos royalties do petróleo. Somos nós conosco. E há um Estado para reconstruir. E é importante que haja a consciência do que o senhor vai encontrar quando o senhor vier aqui. E nós vamos lhe esperar com muita alegria, porque temos certeza que o senhor vai poder nos ajudar bastante. Mas é importante que os senhores saibam, todas as autoridades, independente da parte da esplanada em que se encontra, o que nós vamos enfrentar aqui. Hoje nós estamos vendo isto daqui, uma corrente de solidariedade. Pessoas que vieram de outras partes do Brasil também, para ser voluntário, para ajudar a puxar bote, para subir num jet ski ou numa lancha, ou para fazer corredor humano para os barcos conseguirem chegar nas margens. Hoje o que nós estamos vendo é o público e o privado trabalhando junto para salvar as pessoas. O quadro aqui, ele é deprimente. E os senhores não sabem o tamanho da dificuldade que é para nós fazer essa apresentação, fazer essa reunião e mostrar essas imagens. Nós estamos com vidas e pessoas esfaceladas. Nós temos pessoas que não sabem dos seus filhos, que não sabem dos seus pais, que não sabem dos seus irmãos. O problema, infelizmente, é muito maior, porque o número de desaparecidos só aumenta. Nós temos uma condição nas nossas cidades, sobretudo a região metropolitana, neste momento, que é devastador, desesperador. Nós precisaremos reconstruir uma infraestrutura, sem a qual nós não temos nem logística para escoar nossa produção e nem para fazer chegar as coisas no nosso consumidor interno. Porto Alegre, ministro, vai ficar sem água. Sem água. Uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, com uma região metropolitana de 4,5 milhões de pessoas. Ficará sem água. A nossa infraestrutura, ela vai precisar muito de apoio do governo federal. Muito. Apoio, dinheiro e agilidade. Agilidade. Só que
Esta infraestrutura toda, eu não tenho dúvida que nós temos órgãos muito competentes para se preocupar com ela. Nós temos DENIT no governo federal, nós temos DAER, nós temos ministérios do transportes, nós temos secretarias de transporte, ou seja, engenheiros, pessoas para cuidar disso, tá? Nós temos. Gente para olhar para isso aqui, para dizer como é que tem que ser, como é que não tem que ser, nós temos. E precisamos muito dessas pessoas para reconstruir a nossa infraestrutura. Mas nós estamos preocupados também, ministro, com isto daqui. Quando as águas baixarem, ministro, e lamentavelmente elas não estão baixando, quando as águas baixarem, as pessoas voltarem para suas casas, elas vão encontrar esta cena. Elas vão voltar para suas casas felizes porque vão poder voltar para suas casas e não vão encontrar nada. Nada, absolutamente nada. Elas não terão uma cama para dormir. Elas não terão sequer uma cadeira de abrir e fechar para sentar dentro das suas casas. E elas vão ter que voltar para os abrigos, pelo menos para passar a noite. Porque elas não vão ter onde dormir. Elas não vão ter aonde se sentar. Elas não vão ter onde fazer suas refeições. Elas não vão ter nada. Nada. Nós temos estas pessoas aqui, elas em algum lugar, elas trabalham. Em algum lugar essas pessoas trabalham. E elas precisam muito do emprego delas para poder reconstruir suas vidas. E os empregos delas, as empresas, as fazendas onde elas trabalham, estarão assim, destruídas. E nós vamos ter que ajudar esses empresários a não demitirem os seus funcionários. Porque, do contrário, as pessoas não têm a menor chance de reconstruir sua vida. E nem nós de reconstruir o Estado. A infraestrutura é fundamental, mas eu tenho que me preocupar com isso aqui também. Nós temos que nos preocupar com pequenas, com médias, com grandes, com todas as empresas que tiveram problema. O que elas vão encontrar quando voltarem para seus negócios é este cenário aqui. E eu gostaria muito, ministro, que o problema ficasse só aqui, com empresas que precisam reconstruir seus negócios e não vão ter dinheiro para comprar um freezer, para comprar uma geladeira, para comprar o quadro elétrico, para botar em pé o seu negócio, e nem tampouco terão capital de giro para comprar os produtos os quais eles oferecerão para os seus clientes. E lamentavelmente, o quadro nas fazendas, ele não é diferente do que nós estamos encontrando nas cidades. O que os produtores vão encontrar quando conseguirem chegar em todas as partes das suas fazendas, porque muitos deles estão isolados, é isto. O quadro, infelizmente, será este. Será este. Como que uma fazenda produz assim? Seja ela produtora de grãos, seja ela da pecuária, seja ela da produção de legumes, frutas, hortaliças, seja leite, seja o que for. Eles vão encontrar lavouras nesse estado. Hoje as lavouras de muitos produtores gaúchos encontram nessa situação. Seus implementos, muitos produtores estão com seus implementos nessa condição, debaixo d'água. Nós temos fazendas inteiras perdidas, destruídas. E famílias absolutamente destroçadas. Nós temos uma boa parte da nossa produção que, graças a Deus, já foi colhida. Mas uma parte dela, colhida, armazenada, está assim, com silos debaixo d'água. No campo, a situação também é dramática, com perdas imensas
e sem condições de recomeço. Ministro, o senhor está no seu cargo há 2 anos, mas nós temos pessoas que trabalham no Ministério, que convivem conosco há 20. E eu quero que depois o senhor converse com seus assessores e pergunte para eles se alguma vez na vida a nossa Federação da Agricultura levou um pleito ou vendeu um problema diferente do que ele era. Pergunte para o pessoal do Ministério da Agricultura, o corpo técnico, se alguma vez nós entramos em exageros, se alguma vez nós faltamos com a realidade do que estava acontecendo. Quantas vezes assessores do senhor nos ligaram e nós dissemos: isto que está sendo dito não é bem assim, é bem menos do que isso. Não é assim, é assado. Quantas vezes nós fizemos isso? Wilson, quantas vezes? Nós não estamos, ministro, exagerando. Nós estamos mostrando, como sempre fizemos, o que é a realidade do nosso Estado. E logo, logo, nós vamos ver isto daqui. Pessoas desesperadas para terem seus empregos salvos. Mas se nós não salvarmos o que gera o emprego, nós não vamos salvar emprego nenhum. Se nós não salvarmos as empresas urbanas e as empresas rurais, e muitas, ministros, das empresas urbanas são empresas do agro, que sem elas nós não temos para quem vender a nossa produção. Se nós não salvarmos as empresas urbanas e rurais, como que nós vamos salvar os empregos? Sem emprego, como as pessoas vão reconstruir suas vidas? Como vão custear seu alimento, sua saúde e a educação de seus filhos? Para cuidar das famílias, e quem está preocupado com uma família, nós temos que cuidar da produção, do campo e da cidade. O que nós estamos vivendo é absolutamente excepcional e emergencial. E momentos como esse exigem respostas proporcionais. Por conta disso, nós estamos propondo a prorrogação imediata de todos os custeios, de todos os investimentos, de toda a comercialização, independente da fonte de recursos. Não me interessa se, mas é recurso, esse é assim, não, este é PSI, não, este é da lei, não sei, não interessa, não interessa, não interessa. Não interessa a fonte de recursos. Isso precisa ser imediatamente prorrogado. Não me interessa recurso do Ministério A, do Ministério B, se veio o caminho burocrático. Não nos interessa. E nós precisamos que isso seja prorrogado para manter a condição de adimplência dos produtores rurais afetados, até que nós tenhamos um crédito reconstrução, que é como nós estamos chamando. Esse crédito reconstrução ele tem que ter, no mínimo, 2 dimensões. Uma de reinvestimento e outra de capital de giro. Na de reinvestimento, são recursos destinados à construção e à reconstrução da unidade produtiva, onde esse recurso pode ser empregado em bens de capital, em benfeitorias necessárias para o processo produtivo, ou a infraestrutura de apoio à produção, ou a reconstrução do solo, que muitos produtores, como lembra o doutor Hamilton Jardim, perderam o solo, e o capital de giro, para que esses produtores possam usar recursos para reduzir a sua alavancagem, independente do credor, seja ele banco, seja ele cooperativa de crédito, seja cooperativa de grão, seja revenda de insumos, o produtor poder tomar essa linha e quitar essas dívidas mais caras, e com isso plantar o custeio, ter o dinheiro para plantar a próxima safra. Os critérios de enquadramento, nós propomos que
estejam aptos todos os produtores rurais que estejam em municípios afetados por inundação nos eventos de maio de 24, com decreto de emergência ou calamidade pública, e que estejam acompanhados pelo laudo de perdas assinados pelo agrônomo responsável ou entidade pública de extensão ou formação profissional, ou com comprovada dificuldade de comercialização por razões logísticas. E tem um ponto muito importante para nós, ministro. O critério, necessariamente, ele deve ser simplificado. Se há algo que o Rio Grande do Sul não está precisando, e eu peço que os senhores marquem bem as minhas palavras, é de uma nova gincana burocrática, imposta por quem não quer fazer o que precisa ser feito e usa a burocracia para dar respostas políticas ou para atender às necessidades da sua própria consciência. Porque não tem como não sentir na consciência o que está acontecendo. A história vai julgar tudo o que está acontecendo agora. E todos nós seremos julgados. Nós estamos propondo um prazo de 15 parcelas anuais, podendo ser concedida a carência das 2 primeiras parcelas para aqueles casos mais necessários. E o juro, ministro, nós não estamos propondo juro zero e nem perdão e nem coisa nenhuma, mas nós queremos pagar a inflação, mas não a inflação apurada pelo IBGE, porque nós não temos culpa pelos descontroles macroeconômicos. Nós queremos pagar a inflação que é a meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional para o Banco Central, que é 3%. E para terminar, ministro, seus senhores membros do Ministério da Agricultura, presidente dos sindicatos, os gaúchos estão precisando, nesse momento, de 2 corações. Um para bater e outro para doer. Mas com a ajuda e a solidariedade de um Brasil inteiro, que é o que nós estamos vendo, que é o que nós estamos sentindo, nós vamos reconstruir o nosso Rio Grande. Era isso, presidente. Obrigado, Antônio da Luz. Acho que branqueou a tela aqui. Obrigado, Antônio da Luz. Realmente é um momento muito dramático, ministro. Só quem está aqui nesse estado para saber tudo o que estamos vivendo. Basta dizer, o Antônio mostrou aí o êxito que está acontecendo na capital gaúcha hoje, umas praias, significa que para trás está ficando um rastro de destruição na grande Porto Alegre, e rastro de destruição que nós já estamos descobrindo em esta reunião com os nossos sindicatos rurais, e estamos agora, nesse momento, com mais de 123 pessoas na tela, com representação muito forte, são líderes, ministros, são líderes rurais que estão lhe ouvindo neste momento, estando em todo o estado do Rio Grande do Sul, com diversos graus de mais destruição, menos destruição, mas de qualquer maneira as perdas são generalizadas e que, infelizmente, nós lhe colocamos esta situação ao senhor, que é o nosso representante, que é o nosso ministro dessa agricultura que hoje é um sustentáculo do mundo, a agricultura brasileira, sem dúvida nenhuma. E um dos principais estados é que está pedindo socorro. Então, ministro, com essas palavras, com essas colocações, nós lhe devolvemos a palavra para que o senhor a use da melhor maneira possível. A palavra é sua, ministro, e mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Eu agradeço muito, viu, o Gideon, o Antônio da Luz, a apresentação. Como disse no começo da nossa reunião, se tornaria redundante ouvir os 120 líderes, porque a história se repetiria. Mas não precisa mais do que um falando e mostrando, diante de tudo que nós já vimos há 4 ou 5 dias, que já a imprensa está noticiando, os nossos colegas
ministros, o nosso presidente noticiando, vendo todo esse drama. Então, tudo isso já era sabido. Mas, mais uma vez, quando vêm as palavras do Antônio, mais uma vez são chocantes, emocionantes, verdadeiras, e nós não nos furtaremos das nossas responsabilidades. O primeiro compromisso que faço com vocês é de total empenho. De total empenho. Nós não vamos entrar para a história como omissos com o povo gaúcho. Nós não vamos entrar para a história insensíveis com essa fatalidade. Esse é um compromisso que faço com vocês e faço em nome do presidente Lula. Em meu nome, de toda essa equipe que está aqui, de todos os servidores do Ministério da Agricultura. Veja que posso dar exemplos práticos disso. Os nossos auditores fiscais estão legítimos em uma campanha de reposição salarial. E na semana passada, quando começaram as tragédias, não precisou mais do que uma ligação. O nosso secretário Carlos Goulart, e todos eles suspenderam a campanha salarial. Todos eles estão dispostos, prontos, trabalhando de domingo a domingo nesse momento difícil do Rio Grande do Sul. Não só os nossos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, os de Santa Catarina, depois os do Paraná também aderindo, os de São Paulo, e todos os servidores do MAPA vão trabalhar de domingo a domingo por essa reconstrução. Tenho a certeza disso, o nosso compromisso. Uma das ações, vou falar então sobre as propostas de reconstrução. Foi compreendido, viu, Antônio? E acho que é esse mesmo caminho. A equipe do secretário Nerguel está aqui. Vamos aprofundar um pouco e rapidamente a proposta de financiamentos, porque o presidente Lula deve anunciar entre amanhã e quinta-feira linhas de créditos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E a reconstrução da agropecuária é fundamental. Então, nós já temos uma proposta com juros, com prazo, com carência. Na minha avaliação, e com a experiência de que vivemos no período da pandemia, e eu, naquele momento, estava como parlamentar, hoje estou licenciado do Senado Federal, para superar a burocracia, nós precisamos tomar algumas atitudes. O que vou falar aqui agora, eu ainda não conversei com o presidente Lula, porque eu queria ouvir de vocês. Foi a única coisa que não veio na proposta do Antônio, mas eu acho importante eu falar aqui para vocês ver se é fundamental. Em momentos de crise, o dinheiro não acaba. O dinheiro não pega fogo, ou não vai inundado e não vai água abaixo. O dinheiro continua existindo. O que acaba, o que desaparece, é a segurança, é a liquidez. Que cresce é a incerteza. O dinheiro do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, está lá no cofre. O que ele faz, ele não faz o empréstimo. Vem a tal da burocracia. Procura maneiras para se garantir e não fazer o empréstimo, na incerteza de aquele investimento possa não retornar. Foi assim na pandemia. Na pandemia, eu criei uma analogia que é muito simples de todos entenderem. Imagine um cidadão que por 20, 30 anos tinha um restaurante, um comércio, muito bem sucedido, vamos dizer, que rigorosamente pagava os seus compromissos, pagava os seus impostos, pagava os seus fornecedores,
pagava os seus colaboradores e tinha de lá os proventos para manutenção da sua família. Rigorosamente tudo perfeito por 20 anos. E vem uma pandemia e, por determinação científica sanitária, vem a determinação de fechar o estabelecimento temporariamente. Primeiro mês, ele gasta as reservas, consome as reservas que tinha, se é que tinha. Segundo mês, ele começa a atrasar os impostos. Terceiro mês, ele atrasa os fornecedores, o salário dos colaboradores. Aí ele corre lá no gerente do banco e faz um pedido de um capital de giro para que ele possa reorganizar a sua vida e ter um tempo para poder recomeçar. Reflexão que eu faço com vocês. O banco está sem dinheiro para emprestar? Claro que não. Mas ele vai ser atendido? Claro que não também. Porque a incerteza do gerente e do sistema vai falar assim, e se demorar mais um ano? E se ele não reabrir? Com o que ele vai pagar? Como que vai voltar esse capital do banco? Então, é muito mais fácil ele falar que não tem. Por isso, naquele período, nós, como senadores e os deputados, aprovamos um fundo garantidor. Para a gente superar, amigos e amigas, olha, o que eu estou falando aqui é de minha responsabilidade. Eu não tratei isso com o presidente. Mas vai ser fundamental nós criarmos um fundo garantidor. A partir de onde que o Estado entre, quando eu falo Estado, é a União, as reservas da União, a credibilidade da União, e cria um fundo garantidor, como foi criado no Pronamp, no período da pandemia, onde o Estado garantia 85% do fundo. Em caso de inadimplemento, era a União que pagava o sistema financeiro. E podem ter certeza, a União não pagou quase nada. Os empresários honraram seus compromissos. Eles precisavam de um voto de confiança. E é o que precisa agora o Rio Grande do Sul. Sem um fundo de aval, nós não teremos sucesso na reconstrução. Essa é a minha posição. Repito a vocês. Nós podemos conseguir juros baratos, linhas de longo prazo, carência, tudo isso é possível e vai ser anunciado. Mas eu vou me posicionar, eu gostaria do apoio de vocês na solicitação de um fundo de aval, que o Estado não vai pagar, que os produtores são ordeiros, pagam as suas contas, são dedicados. Mas se for fazer uma avaliação do patrimônio hoje, muitos já estão devendo de 3 secas para trás, já está o capital, parte dele comprometido, e agora devastado. E a liquidez acabou. Porque você vende terra para quem? Para o vizinho. Mas se o vizinho também está em dificuldade, cadê a liquidez? Cadê o valor do patrimônio? É um fundo de aval que vai fazer o Rio Grande do Sul sair da dificuldade. Essa é a minha opinião. Repito isso. Mas gostaria muito, viu, Gideão, que a FARSUL e todos os sindicatos rurais também colocassem nas suas propostas aos moldes que teve o Pronamp. Nós não estamos inventando. Já aconteceu na pandemia. E repito, o governo não precisou pagar a conta de ninguém. Todo mundo vem honrando seus compromissos. E o Brasil saiu da pandemia. E nós vamos sair também dessa dificuldade. Então, esse é o primeiro encaminhamento, viu? Acho que na parte da Secretaria de Política Agrícola, a equipe do Neris, com o Antônio da Luz, formata direito essa proposta para que eu leve ainda hoje ao presidente, eu vou levar hoje para ele, que ele deve anunciar nas próximas horas as linhas de reconstrução, de financiamento para reconstrução. E todas as áreas. Nós aqui estamos falando da agropecuária. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sensibilizar, porque é o caminho de superar a burocracia, as chinquenes, como disse o Antônio da Luz. É porque o sistema se blinda.
é muito mais fácil falar não. Mas agora não é hora de falar não. Agora é hora de falar sim para o Rio Grande do Sul. É hora de fazer as coisas acontecerem. Então, essa primeira proposta, formate ela hoje, Julião. Agora, nas próximas horas, terminando a nossa reunião, coloque isso no papel, em nome de todos os sindicatos rurais, em nome de todos, nas linhas que o Antônio colocou. Outra dificuldade que nós teremos, e essa eu já posso dizer que nós vamos fazer alguns anúncios. Antes de começarmos a nossa reunião, eu ouvi alguns relatos de presidentes de sindicatos rurais falando da dificuldade, por exemplo, de buscar leite. Já não busca mais. Nossa maior dificuldade é logística. É logística. É conectar a cidade ao campo, é o transporte escolar, é a linha de leite, é levar ração, é trazer os animais para abate. E em que abate? Em que frigorífico? Então, a infraestrutura logística vai ser tocada, a grande infraestrutura logística, rodovias, pontes, tudo isso será tocado, como foi dito aqui já, pelo DENIT, pela Secretaria Estadual de Transportes, pelo Ministério dos Transportes, pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Nós temos aeroportos destruídos, tudo isso está sendo estruturado. Mas aqui no Ministério da Agricultura, nós temos uma linha de investimento para a reconstrução de vicinais. E ontem eu levei, então, o nosso modelo, que faz por emergência, onde dispensa a licitação, onde tem todo um modelo simplificado para isso se tornar possível. Nós temos corpo de engenharia. A partir que nós chegamos aqui no Ministério da Agricultura, nós montamos um corpo de engenharia para ser mais rápido, mais eficiente. Só para ter uma noção, o ano passado, depois, ainda no final do primeiro semestre, nós conseguimos montar essa estrutura. Ainda assim, nós tocamos 8.500 quilômetros no Brasil de reconstrução de vicinais, substituindo ponte de madeira por galeria tubular, bueiro ármico, algumas pontes de concreto, levantando grade, cascalhando, fazendo desaguadores, para dar o ir e vir de qualidade para o campo. Como será uma linha emergencial, esta linha não será tocada diretamente aqui pelo MAPA, pela questão financeira. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre isso. Até meu celular está querendo falar demais. Será tocado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com a equipe do MAPA. Então, o Fernando está aqui, eu não tinha nem anunciado para eles. Terminando essa reunião, a equipe nossa vai entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, disponibilizando nossos engenheiros, a nossa estrutura, os parâmetros do Ministério da Agricultura para fazer a reconstrução de vicinais. E a nossa equipe vai trabalhar dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, porque lá eles vão ter a atribuição. Lá eles vão ter a atribuição da reconstrução. E aí, tenham consciência, precisará certamente na casa de bilhões. Porque imagine, 300 municípios. Se cada município precisar fazer qualquer reconexão, uma pontezinha, um cascalhamento, um encabeçamento, e precisa 3 milhões de reais, só 3 milhões por município, já deu 1 bilhão de reais. Então, será muito mais que isso. Estou falando só de vicinais. Então, isso, imediatamente, o modelo é simplificado, o modelo é muito simplificado, vamos ter o envolvimento das prefeituras só na contratação. Só para eles contratarem. Depois, a iniciativa privada vai entrar à disposição para fazer a hora máquina e fazer a reconexão só das vicinais. É importante também, como disse já no começo, nós vamos fazer um grande programa de reequipar as prefeituras, para que ela possa também dar continuidade. Esse primeiro momento da emergência é fazer a reconexão. Não vai fazer a reconstrução de milhares de quilômetros. Não vai. Não tem tempo hábil para fazer. Então, é a emergência e depois o dia a dia das prefeituras que vão fazendo de novo a reconstrução. Então, terão equipamentos, máquinas, os parlamentares estão todos envolvidos. Então, acho que esses são os pontos que eu queria falar sobre a reconstrução.
E um pouco das preocupações, a questão de retirada de animais, de abates, a defesa agropecuária, o secretário Goulart está aqui para tirar dúvidas, mas nós vamos estar com o decreto de calamidade, né, Goulart? Todas as legislações, e me desculpe a palavra que eu vou usar, é muito forte, mas é a pura verdade. Todas as legislações serão precarizadas, para não dizer que são simplificadas. Questão de exigências sanitárias para leite, para animais, para transportes, precisam desta exceção e serão feitos. Então, toda a dificuldade que vocês tiverem, que as agroindústrias, que os produtores, que a Farsul fica como ponto de referência para entrar em contato com a Secretaria de Defesa Agropecuária para que dê condições de receber e expedir produtos da agropecuária brasileira, da gaúcha, neste momento. Por último, eu queria compartilhar com vocês, mesmo sabendo que a safra, o que é de soja, milho, né, o trigo que foi colhido aí no final do ano e ainda estão nos armazéns, parte disso a gente já tem notícias de, como teve as imagens, que estão em silos que estão com água dentro, isso vai ter perdas também, e risco, né? Risco. Mas a grande preocupação é com a safra de arroz. O risco, né, que não seja tão grande, mas de desabastecimento, porque o Rio Grande do Sul é o grande provedor brasileiro de arroz para a população brasileira. 70%, né? Uma coisa em torno disso. Por mais que a safra esteja bastante colhida, a infraestrutura vai dificultar isso chegar. E os atacadistas, Brasil afora, não têm estoques para muitos dias, para dar tempo de reconstruir as estradas, reconstruir as conexões e chegar ao arroz. E aí nós podemos começar a ter problemas de abastecimento, ou inflação, ou até de oportunismo. Eu acho que se torna importante, nós vamos tomar uma decisão, talvez de a Conab importar um pouco de arroz, provavelmente do Paraguai. Isso não altera a formação de preço, até porque o Brasil sempre importa 1,5 milhão de toneladas, não é isso, Antônio? Então importa já, entendeu? Já importa naturalmente. E também exportava 1 milhão e pouco de toneladas, 1 milhão de toneladas de arroz de qualidade inferior. Mas é a nível estratégico, para manter a tranquilidade brasileira. Então, acho que é prudente nós fazermos isso, um pouquinho, para começar, para deixar a tranquilidade para todo o Brasil neste momento de dificuldade do Rio Grande do Sul. E, por último, ficarmos alerta também com as previsões meteorológicas. Né? Ainda não está superado o desafio de termos novas chuvas, né? Tem previsões para os próximos dias, e isso certamente traz de novo a angústia, né, de momentos difíceis. Então, acho que é esse um cenário geral, e eu queria ouvir se eu deixei alguma coisa, algum ponto para trás, inclusive dos nossos secretários e aqui colaboradores, alguma coisa que seja importante também deixar esclarecido para vocês. Queria, se algum secretário quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, e depois aí ouvirmos, então, vocês para finalizar a reunião. Bom, Gideon, da Luz, eu Ok. Carlos Agostinho, viu? Ok, ministro. Obrigado por essas palavras alvissareiras, que nos dão esperança, sem dúvida nenhuma. O importante de imediato, ministro, é prorrogar os vencimentos do pessoal até que nós consigamos entrar na segunda etapa de toda o nosso problema aqui no Rio Grande. Porque os vencimentos, os custeios começam a vencer agora, em seguida seria importante prorrogarmos isso aí para depois entrar na etapa de reposição, conforme entrou e colocou o Antônio da Luz aqui. Alguma palavra, Antônio? Presidente, o senhor não ouviu, mas o Carlos Augustin, o assessor especial do ministro, está falando ali. O amigo Tete, não vi.
favor. Gideon, assim, ó, eu ouvi o presidente Lula chegando no Rio Grande do Sul e dizendo o óbvio. O Rio Grande do Sul é que construiu a agricultura de hoje, todos nós sabemos. Chegou a hora do Brasil devolver o Rio Grande do Sul, e nós vamos fazer isso. Essas ideias aí, Fábio, o Rio Grande do Sul já vem há anos com problemas, anos e anos e anos com problemas. Agora estourou, não é verdade? Então, o FGI, quando foi criado, parecia que ser um negócio, todo mundo ia pegar dinheiro e ninguém ia pagar, lá na pandemia, né? E foi o contrário, reaqueceu a economia, deu tranquilidade para todo mundo pagou, né? Eu acho que a inadimplência foi baixa. Então, até o governador falou em plano Marshall, o Lula não gostou, por quê? O plano Marshall é de um país para o outro, nós temos que fazer o plano Marshall interno. E essa ideia de nós fazer 15 anos, fazer um grande aporte de recurso, tanto para a reconstrução como para capital de giro, com o FGI, é isso que nós temos que fazer. É por isso que nós temos que lutar. E eu acho que isso aí vai dar certo, o Rio Grande vai se levantar, vai pagar e vai dar tudo certo. Mas é isso aí que nós temos que sempre doer. E é óbvio que prorrogar o custeio, que ele está inundado. Isso é uma obviedade, mas nós temos que fazer essa tabelada toda. Né? Então, assim, aqui vocês... É óbvio que vocês estão em casa aqui, nós vamos fazer tudo o que puder, o que não puder. É isso. Tudo bem, Tete. Aqui um gaúcho também. É bom ter conhecimento, ministro, para ver a situação que nós chegamos hoje. Nós estamos sem nota fiscal hoje no Rio Grande do Sul, porque os computadores da Procerx ficaram embaixo d'água em Porto Alegre. Eu soube. Ontem, quando nós estávamos numa reunião ministerial, chegou a notícia naquela hora que entrou água no escritório de uma secretaria, né, de processamento. É da Procerx. É o central. Procerx, exatamente. Exatamente. Todos os computadores do Estado foram desligados e estão sendo retirados, inclusive. Parece que a decisão tomada foi de trazer esses computadores para Brasília, para reconectar o Rio Grande do Sul a partir de Brasília. Aí foi até questionado se não era levar em outro lugar aí no Rio Grande do Sul mesmo, mas aí é questão técnica, e nós estamos sabendo disso. Até isso, não basta só dizer que, claro, o primordial, o básico é ter água, ter energia elétrica, ter internet. Relatos de ontem que ainda 9 municípios completamente isolados, sem internet. Aí 600 mil pessoas sem energia elétrica, e esse número vai e volta, teve em 800, baixou para 400, mas aí os desastres vão se desdobrando, voltou para... É uma dificuldade, é verdade, não tem nota fiscal, não tem nem conexão tecnológica hoje com o Rio Grande do Sul. Mas por isso que as medidas terão que ser excepcionais, viu, Goulart? Não é só a exigência, por exemplo, emite a nota fiscal para transportar esse animal. Não tem nota fiscal, porque não tem sistema, entendeu? Então, é importante levar para a equipe a consciência. Como você já tinha me anunciado, que vai simplificar, e eu... Na realidade, a palavra é dura, mas é verdade, é precarizar mesmo, é precário a situação. Mas, de repente, alguém fala assim, basta a emissão da nota fiscal para transportar o animal. Não vai ter a nota fiscal, entendeu? Vai ter que transportar e depois ajustar, entendeu? Acho que é essa a mensagem que nós temos que passar para a nossa equipe, para que ninguém se oponha a qualquer tipo de movimento nesse momento. Nós temos que exercer, nesse momento, o espírito da boa-fé do brasileiro. É claro que tem alguém que vai ainda querer se aproveitar. Quanta coisa errada nós vimos nas últimas horas. Gente criando PIX falso para enriquecer na solidariedade dos outros. Gente saqueando lojas, saqueando patrimônio público nas últimas horas. Gente inventando, fazendo fake news. É difícil dizer isso. Mas o inferno fica pequeno para caber tanta gente com maldade nesse momento. Mas nós vamos estar todos unidos aí pelo Rio Grande do Sul. Todos. E sem dúvida nenhuma, ministro, isso está acontecendo, sabemos, mas nós temos que trabalhar pelos bons, que é a esmagadora maioria. Que é a esmagadora maioria.
É a tá? imensa maioria, pelos bons. Exatamente. Então, é por aí. Presidente, E nesse momento, só um pouquinho, Antônio, porque também nós estamos colhendo por soluços e a dificuldade que está trazendo a ausência da nota fiscal não é só o animal que vai para o abate, mas se não a soja e o próprio arroz Claro, que tem que circular, né, ministro? Apesar da é. precariedade. A É isso aí. soja, o milho, a ração, o óleo Tudo, diesel. tudo, Óleo tudo. diesel, cara, como entregar óleo diesel não tem nota Não fiscal tem para nota levar. fiscal. Pô, não tem Exatamente. estrada, mas se tiver estrada, não tem a nota fiscal. E Uhum. olha lá se tem um diesel que chegou da distribuidora. Então, assim, ó, é excepcionalidade da excepcionalidade. É uma E já, força e da. já, e já estamos vivendo o racionamento de combustível aqui no Rio Grande do Sul também, Estamos por, sabendo. por, por falta de acesso à refinaria. Fala, Estamos sabendo. Antônio. Mas, viu, Gideon? Só para lhe dizer Sim. também, nem tudo é. Os pontos de. É importante vocês levarem. Parece que, se eu não me engano, eu vou falar números que eu não anotei, tá? Mas a gente vai observando e o presidente está fazendo isso. Por exemplo, agora às 14 horas terá outra reunião ministerial com todos os ministros. É obrigação de todos estar conectado com tudo. Então, eu sei um pouco do que está acontecendo na saúde, eu sei um pouco do que está acontecendo na educação, eu sei um pouco do que está acontecendo na infraestrutura. Todos nós temos que saber, porque é um conjunto de ações sincronizadas que precisam ser tomadas. Mas ontem eu vi, eu não sei se não me engano, nas estradas federais, chegamos a ter 80 pontos de interrupção, se não me engano. Isso caiu para 40 e até amanhã ou depois de amanhã se resume a 20. Então, com 20 pontos, você começa a ter rota alternativa. Não passa nesse lugar, porque é uma ponte que precisa ser reconstruída, não vai ser de uma hora para outra, mas num atalho ou num trajeto um pouquinho mais longo, vai ter acesso e com isso vai começar a chegar os suprimentos, né? Diesel, vai sair safra, vai sair animais. Está muito rápido esse ponto. O ministro Renan ficou pessoalmente coordenando, tem toda uma estrutura sendo montada para que a reconstrução do acesso seja o mais rápido. Tá? Ok. Antônio, algum comentário ainda? presidente, o doutor Nestor ele não quis fazer uso da palavra para o bom andamento da reunião. Só gostaria de dizer, ministro, que essas medidas que nós estamos propondo, elas se assemelham ao que a gente vê para ser levado lá para o Nordeste, assim como renegociações dentro dos fundos constitucionais. Então, nós não estamos pedindo nada que não seja semelhante ao que já tivemos no nosso país. E quanto ao fundo de aval, ele pode ser um bom instrumento e nós não temos nenhum ponto contrário a isto, só não colocamos a nossa proposta porque entendemos que este ainda não é o momento de discutir os detalhes, mas sim as linhas principais. Esse era o nosso objetivo para essa reunião de hoje. Mas eu queria dizer o seguinte, ministro, que nós temos que estar unidos e nós não temos Claro. nenhuma discrepância. Nós temos que estar unidos com o governo para resolvermos os problemas do Estado do Rio Grande do Sul, porque é um fato absolutamente novo para todos nós. Nós nunca vivemos, e eu acho que o Brasil jamais teve uma catástrofe desta magnitude no país, e vivemos num país continental. Então, realmente, para nós todos, para o senhor, para nós, Farsul, sindicatos rurais, é uma experiência nova, que nós estamos administrando o dia a dia para ver quais os pontos que nós vamos atacar com mais evidência, aonde é que nós temos que ajudar as pessoas, mas no tema macro, isso depende profundamente do governo federal e representado pela sua pessoa, pelo seu ministério, e que o senhor prontamente está reunido conosco, já numa demonstração, sem dúvida nenhuma, de que quer partir para a solução dos problemas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que é muito grave, não só pela logística, pela infraestrutura, mas pelo que perderam. E aquilo que o Claro. Antônio colocou é alguns que perderam, todos têm. Eu tenho um relato de uma propriedade aí na região central do Rio Grande do Sul, em que o produtor só saiu com a família lá dentro. E ainda bem que saiu com a família, porque o resto tudo, os animais, as máquinas, os galpões, ele não sabe onde é que foram parar. Então, realmente é isso que nós estamos aqui, ministro, e lhe agradecemos muito a sua presteza, a sua participação, e com certeza, sim, estamos pensando e vamos trabalhar juntos. A nossa equipe da Federação da Agricultura é muito conhecida, da sua equipe do Ministério da Agricultura, todos nós somos pessoas conhecidas e vamos tratar de colaborarmos mutuamente para que possamos
resolver todas essas questões, pelo menos ajudar para que as pessoas reiniciem as suas vidas. Muito bem. Muito bem, João. Muito obrigado, viu, pelas suas palavras. É, Só para finalizar essa questão do arroz, se a Conab compra um pouco também, ela não vai vender. Ela compra, mas ela não vai vender. Portanto, o produtor vai vender. Vai chegar a hora dele, mas só para não deixar ter especulação. A Conab não compra hoje para vender amanhã, né? Então, e ela não vai comprar do estoque local. Então, assim, é estratégico, é buscar minimizar qualquer tipo de especulação. E, O, e o ministro, eu acredito que esse tema Ai, arroz, ai, que ai, ai, ai. tem um... fechou já. Presidente Joe, o senhor está com o microfone fechado. Ele se fechou aqui, não sei como, porque eu nem toquei nele. Bom, mas ontem, na conversa, eu já notei, ministro, que o senhor estaria muito preocupado com o negócio do abastecimento do arroz. Eu quero dizer que os sírios do Rio Grande do Sul têm muito arroz, sem dúvida nenhuma. A questão que possa haver uma ligeira especulação, e que deverá haver, obviamente, porque a logística impede de levarmos arroz para o Brasil Central, mas temos que, e eu sou produtor de arroz também, não terminei a minha colheita, já lhe digo, não me falta 30%, mas o meu arroz está salvo de enchentes. Nós já chegamos a ter um arroz para o produtor a R$ 142, R$ 143. Hoje nós estamos praticando 105, 107, que é um preço remunerador, sem dúvida nenhuma. Não estamos nos queixando disso aí. O que pode haver, numa questão momentânea, é alguma especulação, porque os engenhos não estão conseguindo embarcar os caminhões para o Brasil Central, ou para o Brasil como um todo, por causa da logística, obviamente, né? Mas isso aí, no momento que normalizar, que baixar as águas, que Porto Alegre sair fora, porque praticamente o escoamento passa muito por aquela região de Porto Alegre, assim como passa também, sai na região de Santa Maria, Ijuí, e atravessa Santa Catarina e Paraná, também é outra rota. No momento que tivermos essas rotas restabelecidas, o abastecimento vai se tornar normal. Isso não deverá levar mais do que, imaginamos nós, né, que não deverá levar mais que uma semana, porque ali as rotas alternativas estão sendo criadas, enfim, essa é a nossa maior preocupação. Mas achamos, arroz temos, ministro. Perfeito, perfeitamente. Então, para dar um encaminhamento, nós vamos formalizar essa proposta das renegociações e qualquer outro tema importante, já colocar no documento da Farsul e todos os sindicatos rurais subscrevendo, né? Ainda, se a gente puder, nesse período da manhã ainda, que eu vou levar imediatamente ao Palácio, assim que chegar, escrever um documento com esses termos, vou passar para o secretário Nerigueli também, e eu proponho, Julião, que a gente repita essa reunião com todos os secretários, com todos os sindicatos e com toda a Farsul, se não diariamente, a cada 2 dias. Depois a gente vai espaçando, conforme as coisas vão melhorando, a gente vai espaçando. Mas esse momento é muito importante a gente ter o diálogo praticamente imediato e diário, que vai tendo as informações de cada momento, em cada região, que ação que já está desdobrando, o que está dando certo, o que não está chegando. Então, a gente tem que manter uma constância nesta reunião. Sugiro que seja, e não precisa ser longa, talvez essa é a primeira, 1h30 de reunião, mas depois uma reunião de, no mínimo, né, a cada 2 dias, a gente pegar os pontos do passo a passo, porque quem não se reúne, não se une. E esse momento é de união pelo Rio Grande do Sul. Neri. Ministro, nós, Federação da Agricultura, o grupo gestor da casa, e nós somos 20 pessoas, estamos nos reunindo diariamente a partir das 6 da tarde para administrar o que aconteceu no dia e tomar ações futuras. Tá? Inclusive, até a Farsul já criou um PIX para arrecadar, porque tem muitas empresas multinacionais, inclusive, e outras federações que querem ajudar, e justamente nós estamos com esse nosso grupo trabalhando para vermos em quais ações nós temos que chegar mais rapidamente, porque nós estamos muito preocupados, porque a capital por si só está se cuidando, tem todos os empenhos governamentais e todo mundo está preocupado com Porto Alegre, evidentemente não poderia deixar de ser diferente.
mas o nosso povo do interior já saiu do foco, porque o foco foi para a capital. Então, nós estamos preocupados em focar justamente com o nosso povo, o nosso produtor rural, nos municípios do interior. Essa é a nossa primeira reunião de sindicatos, lhe confesso, que hoje, porque as coisas começam a acontecer, é daqui para frente, que até agora o senhor foi muito preciso, a primeira preocupação era salvar vidas, vamos salvar as pessoas. Depois de salvar as pessoas, bom, aí vamos começar a dar os encaminhamentos. Essa é a primeira reunião com esse grupo muito grande de sindicatos rurais, mais de 100 sindicatos, evidentemente, que estamos trabalhando. E na realidade, que fechou minha tela aqui, com todo esse pessoal, é a primeira reunião, nós faremos tantas reuniões quantas forem necessárias. Eu tenho o seu telefone, eu só tenho o meu telefone, aliás, partiu do senhor me ligar. Eu reconheço a sua presteza publicamente aqui na frente dos sindicatos, e aí partimos e armamos essa reunião toda hoje com os sindicatos. Nós estaremos nos reunindo todos os dias e, à medida do necessário, o Antônio da Luz e a sua equipe de economistas à disposição da equipe do Ministério da Agricultura para que possamos seguir ensejando as ações, construindo o que tem que ser construído, e nós mantemos esse contato. E, à medida que for necessário, ministro, nós faremos quantas reuniões forem necessárias. Muito bem. Muito bem, Gideon. Acho que o secretário Nerguer quer deixar uma mensagem. Na verdade, isso mais é para encaminhamento mesmo. Bom dia a todos. O ministro já tinha passado a orientação para nós durante o final de semana para ficar atento, fazer acompanhamento, e nós fizemos alguns levantamentos. E no encaminhamento, ministro Fábio, eu iria pedir, Antônio, para que a gente realmente, eu vou sair daqui agora, com o Wilson aqui, está o Zé Maria também, a gente compilar uma proposta realmente bem direcionada, para talvez, se necessário, for um voto extraordinário, né, ministro? E a gente fazer isso em conjunto, então, exatamente na linha que o ministro está pedindo, para o máximo de parcimônia, alinhamento. Se tiver divergência, a gente conversar entre nós, entre os técnicos da Farsul e nós, o Ministério da Agricultura, para a gente pautar realmente, tecnicamente, o ministro, para ele ter argumento para defender. Eu pergunto assim, então, que daqui meia hora, 15 minutos, talvez a gente volte a conversar por telefone, para fazer encaminhamento. Nós temos algumas sugestões, ministro, talvez para avançar com mais rapidez, como nós não conseguimos falar agora de manhã, talvez uma suspensão imediata de todas as cobranças no período de 90 dias. Para fazer... Eu tinha escrito 90 dias. Para a gente já tá alinhado isso. E aí a gente conversar as linhas de crédito privado, como que a gente poderia encaminhar isso, porque na questão, às vezes, da onde tem equalização do tesouro, ok, fica a mão do governo fácil de chegar. Na linha privada, um pouquinho mais complicado. Então, nós queremos fazer uma discussão um pouquinho mais técnica, Antônio, para depois não ter divergência, não ter reclamação, e a gente poder sinalizar o que realmente dá para fazer, o que está ao alcance do Ministério, para não criar falsas expectativas também. Perfeito. Então, eu te pergunto, mas o que for necessário, mesmo o que é privado, mas o CMN tem atribuição, né, o Conselho Monetário tem atribuição de poder estruturar, e se não de uma forma ou de outra, né, com as linhas de crédito nova também. Mas é isso, é o diálogo agora para construir o que for necessário para essa reconstrução. Então, em seguida, a gente volta a conversar e, ministro, nós já vamos alinhar. Então. Tá bom. E nós já estamos elaborando aqui o ofício para enviar para o senhor, ministro, porque o senhor pediu pressa, porque tem uma reunião agora com o presidente da República, então nós já estamos transcrevendo aquela proposta para o Word para lhe mandar nos próximos minutos. E já vai, ministro, em papel tibrado da Farsul, porque, na realidade, nós coletar a assinatura de todos os sindicatos rurais, nós não vamos conseguir com essa rapidez. Mas vai em papel tibrado da Farsul com a minha assinatura, que é a minha assinatura eletrônica, não tem problema nenhum. E aí, pela reunião que o senhor teve aqui, o senhor vai ver que está a representação de todos os sindicatos rurais do Rio Grande do Sul. Pode só dizer na carta, né, para dar o espírito de unidade. A partir dessa reunião. Participaram e estão juntos dessas demandas. Bom, perfeito. Muito obrigado, João. Muito grato pela parceria, e contem conosco juntos
nada vai superar a nossa unidade e o Rio Grande do Sul vai ter dias melhores, com toda certeza, muito em breve. Ok, ministro, muito obrigado. Obrigado também ao Tete, ao Nery Geller, que também eu não tinha visto ainda aqui, porque vocês ficam muito longe na tela ainda, da maneira como que o Ministério faz a videoconferência, mas o importante é a presença de toda a equipe, que nos dá um alento para continuarmos enfrentando o futuro, porque realmente, ministro, é algo inusitado. Nunca ninguém passou por isso no nosso país continental, eu acho que na história do Brasil, de tão desastre tão grande assim, e um desastre dessa magnitude requer medidas absolutamente diferentes daquilo que habitualmente sempre se tomou, ou por uma seca, ou por uma inundação parcial, alguma coisa, mas um estado inteiro sendo atingido da maneira que foi atingido, na realidade, não tinha acontecido ainda. Então, lhe agradeço muito, ministro, a sua presença, toda a sua equipe. O Antônio da Luz já está com o canal conversando aí, vai seguir trabalhando com a equipe econômica da Farsul na colocação das nossas propostas, e o senhor tem meu telefone, eu tenho o seu, vamos continuar conversando e, à medida do necessário, vamos montando as reuniões presenciais com todos os nossos sindicatos para que as coisas cheguem aí. Muito obrigado, ministro, pela sua presteza e atenção. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Até mais.